é o Benfica Clube a comprar ações à Benfica SAD que estejam na posse de ações externas e que sejam, se não me engano, de categoria B. Vou tentar dar-te o meu melhor, fui surpreendido com isto agora. Muito rapidamente. Significa duas coisas. 30 segundos para mostrar o que falta. Que o Benfica quer... O Benfica tem dois tipos de ações, A e B. Significa que o Benfica... O que é que há e o que é que é B? São ações apenas diferentes do ponto de vista do peso de voto e etc. O Benfica compra ações... O Benfica é um grupo, não é apenas a Benfica SAD, é um grupo que inclui a Benfica SGPS, é o holding, ou seja, é a cabeça do grupo. Compra ações da própria Benfica tem dois significados. O Benfica quer recuperar ações de controle que estejam em posse de ações externas, o que é bom. Significa que, ao contrário de outros que estão a perder o controle para o estrangeiro, o Benfica quer recuperar esse controle. Quer dizer que já perdeu. Outro lado, não quer dizer, quer dizer que já perdeu. Quer dizer que já perdeu. Quer dizer que já perdeu. Explicar. Como sabes, o Benfica até é em Portugal dos que mais controle tem de ações. Mas quer dizer que já perdeu. Então vocês já não existiam. Comprar, então vocês já não existiam. O Benfica recupera aqui ações que estão sob investimento externo, o que é muito positivo, mostra que está em contraciclo. 6 milhões de ações. O que mostra que está em contraciclo. Se isto for bem sucedido, é preciso dizer que isto não se sabe ainda se vai ser bem sucedido ou não, é uma oferta, mas tem um outro motivo ainda mais importante, na minha perspectiva, embora vá analisar isto melhor amanhã, que é o Benfica acredita tanto que as suas ações vão valorizar, mas isto é uma espécie que as compra. Ou seja, mas isto é uma espécie de uma OPA do Benfica a si próprio. Não, geralmente acontece quando as sociedades acreditam, quando são cotadas em bolsa, quando acreditam que o mercado vai reagir positivamente a algum anúncio ou a alguma situação. Sim, senhor. Agora outra questão, muito bem explicado, André. Agora outra questão relacionada com o Benfica. O novo relevado do Estádio da Luz pode vir a ser chumbado pela Liga por utilizar tecnologia híbrida. Quer isto dizer que o piso, o novo relevado do Benfica, é composto por relva natural, mas também tem uma pequena percentagem, cerca de 10%, de relva artificial. O objetivo é que o piso seja mais resistente. Ora, os regulamentos da Liga determinam que é obrigatório os pisos serem de relva natural, 100% natural, e não prevêem este reforço de relva artificial, pelo que poderão existir problemas de legalidade. O primeiro jogo oficial do novo relevado está previsto para o próximo dia 30, com o Marítimo. André, vês a Liga a chumbar o relevado do Benfica? Não vejo. Devo dizer isto. Não se trata de uma questão de ilegalidade, trata-se de uma questão dúbia, mesmo na interpretação dos... Se cumprir a lei tem que chumbar. Não. Se cumprir a lei tem que chumbar. Se a lei obriga 100% de relva natural, se o Benfica não tem 100% de relva natural, o Benfica não está a cumprir a lei. É preciso ver o que é isto de tecnologia híbrida. Porquê? Digo-te isto porquê. É uma relva híbrida. Esta relva foi feita na Holanda, em estufas específicas da Holanda. De facto, tem uma tecnologia híbrida. Onde esteve o Costa, afinal, tinha razão. O Jaime tinha razão. O Jaime tinha razão. Se não me engano, falou na Alemanha. É perto. Portanto, o Jaime trocou-se um bocadinho, foi no país. O Jaime não se trocou nada no país. Na Alemanha. Eu falei na Alemanha, mas tu sabes se por acaso o voo não foi para a Alemanha. Sei, já. Não foi. Não sabes na Holanda, onde foi feita a aquisição. São países fronteiriços. Já, não tem ganas disto, tem ganas. Eu disse logo na altura que isso não era verdade. Mas tu querias continuar. E eu deixei de ter feito escala em Frankfurt. Eu deixei de continuar. Tu podes garantir. Posso garantir porque sei. Pronto, sabes. Mas isso agora também não interessa nada. O Jaime veio para aqui trazer aquela história e eu vi logo que isto agora, André, isto logo não era verdade. Não viste nada. Isto foi na Holanda. Tecnologia híbrida e tem esta vantagem. Espera. Limita os danos. Espera. A lei diz relva 100% natural. Artigo 39, número 1. Artigo 39, número 1. Relva 100% natural. Regulamento da competição. O novo relvado do Benfica não é 100% natural. É aí que logo é aí que se enquadra a dúvida. É ilegal. É aí que se enquadra a dúvida. Vou dizer porquê. Deixa-me só dar esta explicação para as pessoas perceberem. Não, mas eu, na minha santa ignorância, não tenho dúvidas nenhuma. Mas há dúvidas. E tanto há dúvidas que temos vários países da Europa nesta situação. Vou dizer qual é. A lei aplica-se aqui. Não, mas é igual nos outros sítios também. Mas é que a mim me interessa. É igual nos outros sítios. Sempre. O Aníbal, eu percebo, eu já disse isto hoje, o Aníbal está muito concentrado no julgamento e perdeu alguns aspectos legais aqui também importantes, nomeadamente os regulamentos da UEFA, que também têm aqui importância. Mas já vou explicar. Agora vamos começar pelo início. Pelo início é explica o 39 Holanda, híbrido, vantagens. Menos danos, rápida recuperação de bola, muito melhor qualidade. Vai ser testada, se não me engano, quarta-feira. Primeiro ponto. Portanto, grandes vantagens, nomeadamente para o que Lars tinha dito. Não estamos a falar de vantagens, estamos a falar da lei. Tem calma. Estamos a falar da lei. Tinha dito lesões, etc. Portanto, boa escolha do Benfica. Segundo elemento, a lei portuguesa. O que temos é que, de facto, a relva em Portugal tem que ser 100%. A nível 39, número 1. Tem que ser regulamento da competição. O que acontece é que o Benfica... É só ler o recorde. O que o Benfica optou aqui por um modelo
que é feito pelo Real Madrid, pelo Ajax e por vários clubes da Europa, Que é que onde, isso tem a ver com onde a as lei? regras são exatamente as mesmas. E, portanto, isto significa que a UEFA, Há ao uma jurisprudência europeia. não, isso? e consolidada. O que significa que a UEFA, ao abrir a porta para que isto pudesse existir, Sabes muito. não acredito, muitíssimo, não acredito que venha em Portugal, uma vez que as leis são parecidas, e mesmo que a Liga o faça ao Benfica, vai recorrer, aliás, aconselho já ao Benfica que se a Liga o fizer, Olha, recorra casos do Benfica. imediatamente para as instâncias europeias, porque a UEFA, apesar das leis serem muito parecidas, tem dito sempre, não, isto não afeta o tal caráter natural da relva, melhora a qualidade, Portanto, tu já melhora estás a meter a Liga em eficácia. sentido. Não só a Liga em sentido, a Mas dizer é o que estás a ao fazer. departamento jurídico do Benfica que este é o único caminho e a dizer à Liga que se vai por esse caminho. Não só está Tu neste momento estás a ameaçar a Liga de que, se cumprir a lei, que é não permitir que este relvado seja utilizado porque este relvado não está de acordo com a lei, o Benfica deve É ir tal para as coação. instâncias europeias. Posso ser É habitual Vou coação. ser jurista durante um minuto só. Sim. Nós temos na nossa Constituição um artigo, é o 8º, que diz que o direito internacional, quando imperativo, aplica-se diretamente. O que significa que, fazendo agora a ligação ao futebol, senhora. neste caso, a UEFA... Mas este direito internacional é imperativo. Mas é imperativo. Tu és tolo. A UEFA, Tu nestas és regras, tolo. a UEFA, nestas regras, vai ter prioridade sobre a lei E, portuguesa. portanto, a UEFA aplica a E digo Constituição de forma Estou a dar imperativa. um exemplo, mas não percebes Mas é um exemplo, fica-te mal na televisão. Estou a dizer é, se a UEFA... Estás a enganar a o jogo. dizer é que... A UEFA... Oh, Aníbal, oh, André, Está-te o que a tu estás enganar. a dizer é que... Não percebem nada. É, exatamente. Bom, Nem vale a pena perder muito este teu tempo. amigo teve direito constitucional. E bem. Pronto, uma cadeirasita. Com sucesso, imagino. Era o regente da cadeira Gomes Canutilho. Muito bom, professor. Grande Professor era o Sócrates constitucionalista. Machado, mas isto não Também interessa é muito nada. bom. Mas o que tu me estás a dizer é que um regulamento da UEFA tem mais força do que a Constituição portuguesa. Não, pelo amor de Deus. Não, foi isso que tu disseste. Foi desculpa. calinada, mas foi. O que eu- Pronto. o que eu disse foi, tal como em alguns casos a lei internacional vem diretamente para o ordenamento jurídico português, Muito bem. nestes casos não acredito que o regulamento europeu e as normas europeias deixem de se aplicar a esta matéria. Ou seja, a UEFA, um regulamento da UEFA vale mais João, do que e o digo- artigo 8 da Constituição e digo portuguesa. isto porquê? Digo isto porque aos senhores da Liga que podem vir a tratar deste assunto, aconselho-os a ver, Olha. aconselho Dedo em risco. a ver as decisões dos Não é pé, as é duas- dedo em risco. Agora é dedo Não em é risco. pé, é dedo em Aconselho-os a risco. ver as decisões das suas próprias ligas sobre esta matéria do híbrido na relva e mais às decisões, Isso é coação. às decisões da UEFA sobre esta matéria. Não é coação, chama-se harmonização europeia nesta matéria. Se queremos harmonização, temos que querer harmonização aqui também. Não pode o Benfica estar a ser prejudicado por causa disto. Não podia perguntar antes de fazer? O quê? Não percebi. Não podia perguntar antes de fazer? Mas para quê isso? Então só tínhamos relva daqui a 3 anos e o Benfica quer a relva já. relva natural. O Benfica quer a relva já. Depois perguntava, Mas esta então muito- agora posso João, meter estes- Esta é muito melhor. Então e a lei não vale nada, André? Não, claro que vale, mas o Benfica Então- interpreta a lei nos mesmos cânones que se interpreta a nível europeu. E portanto acha que pode fazê-lo. E eu acho que os advogados do Acha que Benfica... pode, quer e manda. Não, acha que ele tem razão e que a lei está do seu lado. E eu também acho. E acho que o Benfica, se esta questão se colocar juridicamente na Liga, acho que o Benfica vai vencer. Mas Não, mete assim o dedo em risco, não acho só que o Benfica vai mete vencer. assim o Acho que vai vencer e convencer. Nomeadamente o Aníbal, que vai dizer agora uma série de disparados aí. Aníbal, 39, Número 1. Número um. Há um disparate que eu não vou dizer, que é falar sobre a Constituição, que foi uma calinada tremenda, que fica mal, Um André. exemplo, pá, não Foi foi um exemplo tão infeliz e tão calinada que eu meu Deus. nem vou atacar por aí, porque eu não gosto de bater em mortes. E, portanto, sobre a Constituição da República Portuguesa, o exemplo e o artigo 8 gostaste foi do exemplo? absolutamente infeliz. Tu, e muito bem, tiveste um grande constitucionalista e não te deixaste enganar esse Olha a nível que graça. estavas a ter. Olha o puxa-saco. Aníbal o puxa-saco. Já não falas mais hoje. Aníbal Já não falas mais hoje. Aníbal o puxa... Oh, Pedro, Aníbal o puxa-saco. André já não fala mais hoje. Pronto, já não falas. André e o disparate constitucional. Pronto, se ele quer ir para as Não frases... responde lá ao regulamento. agora. Isto porque Vamos a ver uma Constituição coisa. Portuguesa é a lei das leis. Já não a é lei bem máxima, assim. Já a não é lei bem máxima. assim. Já não é bem assim. Oh, João, já não, não é bem tá assim. bem, pronto. Já não é bem João, assim. vamos ao regulamento. Vamos ver uma coisa. O que o André diz que recebeu da cartilha, Recebeu. parte é verdade. Mas o que é que eu recebi? Parte é Recebeu ali uma verdade. mensagem. Agora vamos ver uma O homem coisa. quando não tem Parte é argumentos... verdade. Posso quando não falar? tem Calma, André, argumentos, Posso falar? cartilha. Posso falar? Fala Tu lá. agora estás Eu ainda não estás a falei. que ele elogiou. Estás a ficar mal hoje. Ah, mas eu posso elogiar. E um bocado podes elogiar o teu amigo também. André, Pronto. está-te a correr mal isto hoje. fala Deixa-te ter lá. calma. Qual é a parte em que o André tem razão? Que há outros clubes, ao que parece, que estão a optar por isto. Agora, a lei é a lei e a lei é para cumprir. Pronto. E os delegados têm que fazer uma vistoria. Independentemente da coação e o dedo em risco do André. Estava a dar recados à Liga.
mal seria que a Liga disse, o regulamento existe, mas eu não vou aplicar porque sei que a seguir o Benfica vai recorrer e... Não, vamos ver uma coisa. Até podemos falar sempre numa coisa que é igualdade de armas. Porque isso pode ser uma vantagem competitiva do Benfica. Olha como tu sabes. Se o regulamento... Eu não estou isenção. Mas o Real Madrid tem vantagem. João, desculpa. Não sei. E o Ajax também. Se o Benfica é o único que tem, se a relva é mais resistente, se essa parte dos 10% então só nós é que não da percebemos tecnologia híbrida faz com que o relvado seja mais Mas só nós é que percebemos isso. Isso pode ser uma mais-valia competitiva em relação aos outros clubes que cumprem a lei. E pela Europa toda, ninguém percebeu João, isso. cumprem a Nós lei. somos uns Se a relva... Nós somos um... Deixa falar o Aníbal. Se a relva híbrida for uma vantagem a nível competitivo, então altera-se a lei. E altera-se a lei para E o que é que tu todos. achas? Achas que é ou não? O que eu acho é que pode ser ou pode não ser, porque ainda não temos essa experiência, pelo menos cá em Portugal, mesmo a nível europeu não aí é os outros tão clubes estão em sério. desvantagem. Até porque há uma questão que tem que ser aqui aferida. É qual é a percentagem da relva 10%. artificial? É 10%. No caso do 10%. Benfica. 10%. E no Real Madrid, não sabes? Não sei, não sei. Ah, Mas no portanto, Benfica estamos é aqui a 10%. falar. 10% está anunciado, mas é isso que os delegados vão Isto é feito com aferir. tecnologia híbrida. É preciso... Eu gostava imenso de saber o que é tecnologia híbrida e que tipo de relva é essa. Uma tecnologia híbrida precisamente, é metade verdadeira, mistura, metade artificial, é isso? Espalhado por vários pontos do campo, nomeadamente os mais No sensíveis. crescimento. É mistura. Ajuda não só a combater lesões, como a maior eficácia Sim, senhor. na É mistura. no próprio Pronto, ok. Bom, mas o que está aqui em Ou causa seja, é tudo vantagens. é Sim, senhor. menos uma vantagem O que problema é é a lei. não cumprir a lei, porque Não a lei cumpre a pode lei. agradar ou não agradar. Cumpre a lei. Podemos concordar ou não concordar Cumpre a com a lei. lei, mas temos que a cumprir. Mas para ti o Benfica e tu está tens a cumprir obrigação a lei, de está saber a isso. violar a lei? Pelo que está anunciado, não está a cumprir o artigo 39, número 1. Aquilo que eu espero é que os delegados que vão fazer a vistoria cumpram a lei também espero. e depois, Ou seja, se tiver que se mudar. Então, Aníbal, nós podemos colocar ali uma citação tua, dizer qualquer coisa do género. Benfica viola a lei da relva. Diz mais disparados, diz mais disparados. Aníbal Pinto, Dixit. Não, Benfica viola Diz mais disparados. lei da relva. Se de facto Lei da relva. a relva não é toda natural, conforme está noticiado e de forma credível pelo Record. Se de facto o artigo 39, número 1, é aquele que nós conhecemos, o Benfica não está a cumprir o regulamento, os delegados têm que ir aferir isso, porque tudo isto são notícias, têm que ir lá os delegados. Agora há uma coisa que a mim me admira. Podem impedir o Benfica de jogar no dia 30? Não. Se os delegados não aceitarem, têm um prazo para regularizarem o relvado. É isso que diz o regulamento. Mas pode jogar a mesma. Pois depende também qual é a quantidade e qual é a decisão. No limite do Quantidade delegado da percentagem da violação da lei. da relva de mistura. Agora, Sim, no senhor. limite, naturalmente, que o delegado pode chegar lá e dizer o campo não tem as condições legais, ou porque não tem 100 metros, ou porque Aníbal, não tem desculpa, antes de passar, 34, tenho que ou porque não tem esclarecer a isso, relva, mas eu ainda não não, acabei. não, Eu ainda não acabei. Estás a disparar. Porque Já te os passo a palavra, delegados, já te passo a então os delegados vão lá fazer o quê? Estás a Cortar a fita ao disparados Benfica. legais, Agora, há uma melhor. coisa que eu quero dizer que é importante. Se o Benfica sabe que a lei é esta, antes de fazer a alteração, devia ter pedido Foi o que eu perguntei. um parecer, devia ter Já vais responder. pedido uma vistoria, e eu espero que a vistoria seja antes. Agora, há uma coisa que é importante. O Benfica é exatamente como os outros e tem que cumprir a lei. Claro, mas é e se para vier cumprir a lei. com a coação, e se vier... Não é Agora, coação nenhuma. depois há uma série de coisas, também é verdade. É evidente que se for uma melhoria e se houver uma orientação em termos do UEFA, mas tem que haver para todos. Mas é. João, E a lei tem que se Mas só um cumprir. segundo. Jaime, o Ainda Benfica tenho está uma a coisa para violar a falar lei sobre da as relva. ações. E não, desculpa lá, já a tua palavra. Agora, João, sobre as ações, dizer o seguinte: esta história da CMVM, espero que seja bem esclarecida, porque isto não é assim tão linear como o André diz. Vai ser, até está na CMVM, vai Quero ser, ver já. se não há conflito de interesses, promiscuidade, intenção de Mas nós também não sabemos manipular grande coisa variações de sobre isto. mercado. Jaime Mourão Ferreira. Entre o Benfica e Calma. o GPS e o Benfica. Exatamente. Meu Deus. Jaime Exatamente. Mourão Ferreira, o Benfica está a violar a lei da relva? João, em relação a isso, há um dado que eu te posso dar que reforça as dúvidas que tu legitimamente colocaste ao André. Obrigado. O Danilo Gil. Que é É a o Alemanha. seguinte, que é o É a Alemanha. seguinte, Ai, André, já não Foi a falo. compra da relva na Alemanha. Desculpa, Jaime, desculpa, peço desculpa. que é o seguinte, é que o regulamento anterior determinava, portanto, a lei anterior determinava que a relva falava explicitamente em relva natural e artificial. E depois foi alterado o regulamento para relva apenas natural. E quem tem sintético Apenas natural. tem o apoio da Federação para alterar. Ora bem. Com ora bem, prazo e com isto, expenso. Isso ainda obviamente, reforça mais aqui esta a vertente da dúvida eventual a dúvida legalidade. que tu levantaste ao André. Agora, obviamente, pronto, são especialistas em
em relevados híbridos E vantagens. e essas coisas todas. Pode ser uma mais-valia, eu sei que vocês pode não ser são, isto uma vantagem competitiva João. para o Benfica face aos adversários. João, o que eu te digo é o seguinte: existem vários tipos de relevados híbridos. Eu não estou agora de nós é que maneira éramos alguma especialistas. a E nós é que querer éramos chegar especialistas. ao nível do André, porque o André já demonstrou saber tudo relevado. Sim. Existem, inclusive, relevados híbridos cozidos, aonde a durabilidade vai até aos 15 anos, que são muito Bem, praticados fogo. na Premier League. Não, é um privilégio. Por exemplo, É um privilégio por estar aqui com exemplo. vocês. Mas pronto. É um mas pronto. privilégio, é um privilégio. Mas eu aí não entro. Eu acho que este... Cozidos aonde? Só a primeira curiosidade. Cozidos por eles, neles. Ou seja, Entrelaçados. entrelaçados, cozidos, Muito o que dá engraçado. uma durabilidade muito maior, de cerca de 15 anos, Já. enquanto que este do Benfica É um privilégio serão estar aqui 3 com vocês. anos, no máximo 4, e aos 4 anos já há muitas dúvidas se colocam. Não, João, estou impressionado. João, não Estou estejas, impressionado com a tua sabedoria. não estejas, porque eu não sei nada, eu não sei nada Até o André está estupefacto. João, eu não sei nada de relevados e muito menos quero comparar André, posso falar ao conhecimento que o André tem sobre relevados. Tens que elogiar Não, este não, homem. muito Não há aquilo. Tirando a Alemanha e a Holanda e a tal história da Alemanha. Mas cozido não sabias que era cozido. Não sabias que havia relva cozida. 15 anos de durabilidade. Não é. Mas agora podemos, É falar, híbrido, mas agora não podemos é. falar a sério sobre isto? Não, Não, mas eu estava a falar eu estava a falar a sério. sério. Eu chego à sabedoria. Estava a falar a sério. Já sabia. Deu-nos uma Isto eu já lhe uma falei. aula sobre a relva. André, híbrida. eu, pobre de Não mim, posso falar sobre eu regulamento. jamais pretendo. E em chegar ao teu relação ao nível regulamento, de conhecimento sobre relevados, reforçou todas sobre as relevados dúvidas naturais e legítimas que sintéticos. estão a ser aqui levantadas, no sentido em que, se o anterior regulamento falava em relva artificial também, agora desapareceu, mais força dá a esta possibilidade do Benfica não estar a Não responder. me parece. Diz Não André me Ventura. parece. Não me parece. Mas é verdade ou não é verdade aquilo É verdade. O que eu acho que o Jaime faz é um raciocínio, Bom. é um raciocínio errado. E O agora- Benfica está a violar a lei da relva ou não, não, André? não está a violar a lei da Não relva. está. Na minha opinião, Sim, na senhor. minha opinião, João, dois pontos sobre isso. Opinião errada, mas é a tua Na minha opinião. Vamos ver Claro. o que é que a Liga diz. E olha que eu acho que Deixa-me só dizer eu uma acho que coisa. vai- eu Posso acho dizer que- uma coisa? Se eu não puder agora... Não, só dizer isto. Ó João, em relação ao relvado híbrido, há uma coisa que eu sei que é uma vantagem tremenda. Parece-me que o relvado híbrido Do Braga? não permite sair as toupeiras. Não permite o quê? Sair as toupeiras. Isso é para rir. Não, parece-me. Bem, vamos falar a sério para não ser só disparates. João, Eu gosto da cara dele. E se for aquele de 15 anos de durabilidade... Não há toupeira que resista a Aí esse. não há mesmo. Batem com a cabeça, pá. É Batem isso. com a cabeça no teto. No e- híbrido. É intransponível. É uma brincadeira intransponível. também. não sei qual é a piada, mas vou tentar rir. Mas não sabias disso? Olha, o nível já te faz um desenho Quando eu aqui. chegar a casa... É isso. O Aníbal já te faz um Queres desenho aqui com a com a caneta caneta. de uma Agora toupeira? vamos falar a sério? Vamos Sim, falar a senhor. sério. Vamos ao É que artigo. isto é sobre Vamos ao regulamento. artigo. Agora vamos tentar falar a sério. 39-1. Primeiro, o regulamento não diz em parte nenhuma, que a relva seja 100% natural. Diz Nem isso, se usa a diz expressão isso, 100%. diz. Não diz. Diz. Não diz. O que se diz é que devem ser disputados em relva natural. Não se fala relva nem natural 100%. não é relva- Calma, não se fala 100%, nem 200, nem 1000. Oh, André, Isso foram desculpa. invenções do Aníbal. Desculpa. Primeiro ponto. Invenções minhas. André. Interpretação. Mas deixa-me terminar, só para que Literal. isto fique claro. Sim, senhor. O que significa que tem sido interpretado que estamos a falar tendencialmente de um relevado natural. Por quem? E vou- Então porquê é que se retirou a expressão? Agora deixa o André acabar. Sintético. Deixa o André acabar. A relva Ora, sintética. tanto o Benfica... Eu agora também já estou a ficar farto aqui do assunto da relva, já tanto- percebi tudo. Tanto Pronto. o Benfica tem Muito razão. obrigado a todos. Tanto o Benfica tem Agora razão. quero avançar. Não, Muito rapidamente, só se André pode Ventura. avançar quando isto ficar claro. Muito João, rapidamente. Tanto o Benfica tem razão que nós já temos um caso destes em Portugal. Ainda não foi lá o julgado, já tem razão o Benfica. Tanto Qual é o Benfica caso? tem Qual é o razão, caso? que eu agora É vou o que dizer- chegou agora eu na vou cartilha, dizer- é o Braga. Não, é o que chegou... Eu já tinha dito isto, meu Mas amigo. chegou agora, O Braga, que não o Braga, sabias há o 10 Braga. minutos. Estes senhores o que não Não sabem... tinhas dito isso agora no programa. Estes senhores o que não sabem é isto. Nós já temos um caso de precedente em Portugal desta Mas tu não matéria. tinhas falado ainda no E o Braga. Braga, Não, João, e recebeu o Braga, agora. o Achas Aníbal que sim? certamente desconheceu porque está muito preocupado com o julgamento, não se preocupou com isto. Eu Sim. preocupo-me O Braga- com Não, desculpa, tudo isto é que é importante, desculpa lá. Sim, mas conclui. O Braga já tem um caso destes e agora vou dizer mais. Já foi lá à Liga, já está fez tudo- vistoria, e está tudo ok. foi aprovado e agora comam que é melhor. Qual é a Sim, senhor. porcentagem? Comam que é Essa melhor. questão do Braga- Comam que é essa melhor. questão do Braga é é igual, conhecida- é o mesmo é conhecida por híbrido. Então porquê é que o Benfica todos. não pode e o Braga É conhecida pode? por Então porquê é que o todos. Benfica É não pode e o conhecida por Braga toda a pode? gente. Já, porquê é que o É Benfica não pode e o conhecida por Braga toda a pode? gente. Não faço ideia. Ah, não fazes ideia, pois. Então mais vezes não tens dito nada. Se não Não, fazes não, ideia, não, não tens dito não, nada. eu Não fazes esclareci- ideia. esclareci não fazes coisas ideia. importantes. Não.
A verdade Mas agora, desculpem lá, o André agora tem razão. Claro que porque tem se vocês razão, sabiam é evidente. e não disseram nada... foram desonestos. Então, se há um não, Aníbal, clube- desculpa, Desculpa, já me João, sabia. desculpa. Já me sabia. Ninguém sabia. Só Não, sabia a desculpa, cartilha do André. já sabia. Quando é que o Braga... Mas agora já não quer falar mais sobre isto. No relvado. Essa é que Mas é a agora verdade. não quer Essa falar é mais que é sobre Portanto, o isto. Benfica nunca pode ser multado. Quando é que Agora- Nunca pode ser multado. Mas ninguém está a falar meus disso. queridos. Mas pode ser prejudicado. Já não quer falar mais sobre a relva. Ponto pode final ser na relva. prejudicado. Ponto final na relva. Aprendam sobre relva. Luís Filipe Vieira participou sábado na festa dos 37 anos da claque Diabos Vermelhos. O presidente do Benfica esteve no aniversário da claque mais antiga do clube, juntamente com dois jogadores da equipa principal. Samaris e David Tavares. A presença de Luís Filipe Vieira nesta festa aconteceu no final de uma semana marcada por duas decisões judiciais favoráveis ao Benfica. Uma delas anulou o castigo de um jogo à porta fechada, imposto pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, que considerou ter havido apoio do Benfica a claques ilegais. Agora, o que eu te pergunto, André Ventura, é isto. Isto é uma incongruência. Para mim, é uma incongruência. E até é uma hipocrisia. Então, se o Benfica não apoia as claques, e se as claques para o Benfica são ilegais, o que é que faz o presidente do Benfica na festa dos 35 anos da claque, juntamente com dois jogadores, incluindo um, como Samaris, da equipa profissional do Antes de mais, João, é Isto preciso é um apoio Antes de mais, velado. é preciso ver o que é que foi a decisão. Porque a decisão dá razão ao Benfica em todos os pontos. Mas agora não estou a falar da decisão. Não, mas é que A Federação Estou a vai falar- recorrer até... Posso preender? Já, não começa a desviar. Para já, Não começa a enganar o João. Para já a decisão que temos Obrigado, é Aníbal, esta, obrigado. é favorável ao Benfica. O que vai Aníbal. acontecer depois, e nessa mesma André, decisão percebe-se que não o só não há apoio presidente nenhum do ilegal a Benfica claques. diz que não apoia as claques. Não, isto não apoia as claques. Não é isso. O que diz é o Benfica não dá apoio Benfica não ilegal. tem claques. Não dá apoio ilegal a O claques. Benfica não tem claques. Porque no Benfica não há claques. E agora Há deram, grupo ó, João, de- e deram razão. E deram razão. E agora, se não... Há uma instância que lhe dá razão. Não. Se o presidente do Benfica não apoia as claques, o que é que vai fazer ao aniversário das Ó, claques? João, há aqui, obviamente, dois jogadores. duas questões diferentes. A primeira é Com esta. dois jogadores. É preciso perceber e ler porque é que deram razão ao Benfica. Ao contrário do que diziam que ia acontecer. Na verdade, deu-se razão ao Benfica, o que significa que se contrariou a ideia de apoio ilegal a claques, que era isso que o Benfica contestava, e de que estes apoios fossem ou tivessem qualquer objetivo que esteja contrário às leis que temos. Nos dois aspectos, deu-se razão ao Benfica. Mas o presidente do Benfica, ao Não, isso ir- agora é outra coisa. Ao participar na festa de aniversário dos No Name, está Dos Diabos Vermelhos. dos Diabos Vermelhos, peço desculpa, está a reconhecer que os Diabos Vermelhos existem Mas, e que não ó, só ó, existem, como tem importância para o presidente do Benfica, que até Ó, João, está mais do que isto. até vai à festa acompanhado com dois João, jogadores do plantel está principal. mais do que visto que há aqui duas, Isto não é uma hipocrisia. há aqui duas questões dissociadas. Uma é o apoio e as claques. E aí, sistematicamente, o Benfica tem vencido em tribunal. Sistematicamente. Não, Portanto, não é sacudir a água do capote, Então, mas só para se- não ser Ó, João, responsabilizado justamente em tribunal. Só se o Tribunal Administrativo, só se o Tribunal Arbitral do Desporto também quiser sacudir a água do capote. Eu acho que o Tribunal Arbitral é uma instância independente e isenta. E, portanto, ao dar razão ao Benfica, está a dizer que este apoio não existe, este apoio ilegal. Portanto, bem o Benfica, bem quem defendeu o Benfica, porque mostra que o Benfica tinha razão neste ponto. Segundo ponto é outro ponto que é de nomenclatura e que é importante, como tu dizes, que é, se não há claques, o que o Benfica contesta é a obrigatoriedade de claques legalizadas, regularizadas e identificadas. E o Benfica vai continuar a contestar isso. Já se percebeu por esta direção, o que não significa que estes grupos não existam. Que é para fugir a eventuais sanções para não ser as sanções são responsabilizado pelos aplicadas à atos dos mesma. As adeptos. sanções são aplicadas à mesma. Têm sido aplicadas ao Benfica. E não é por causa de serem regulamentares ou Bom, não. eu já Só para terminar. já te vou dar o que o Benfica a contesta palavra sobre é a isto. possibilidade de claques Sim. identificadas. E vai continuar Claro. a contestar. Eu já te vou dar a oportunidade para continuares a falar sobre isso e também ao Aníbal e ao Jaime. Para já, retomo a notícia que avançámos em exclusivo neste PN. Isto é um exclusivo Correio da Manhã e da CMTV. O Benfica só vai avançar com a renovação de Bruno Lage depois de ser conhecido o futuro de Jorge Jesus no Flamengo. O novo contrato de Lage com os encarnados esteve muito próximo de ser concluído, mas a campanha europeia da equipa esta época interrompeu este processo. E é assim que o nome de Jesus entra mais uma vez na equação. São informações exclusivas do PNRIST, do Correio da Manhã e da CMTV, sendo que a CMTV e o Correio da Manhã também sabem que nos últimos dias
Luís Filipe Vieira e Jesus têm falado mais do que uma vez ao telefone. André Ventura, e tu aqui já quase que deste o braço a torcer de que, pela tua parte, volta Jesus. Da minha parte, Faz haverá problema. oposição a esta decisão. Mas é cada vez mais tenue. Não é tenue. O que eu te disse foi, admito, e ia tomando estas notícias como boas, há aqui duas situações a distinguir. Primeiro, Bruno Lage tem um contrato de 4 anos, não me parece que a sua renovação seja prioritária. Na minha, Mas agora na abrandou. minha perspectiva. Na minha perspectiva. Abrandou não, eu acho que não devia ser feita já. Mas porquê é que Na minha anunciou perspectiva. que iam renovar? Olha, eu Pois, estou a dizer a minha perspectiva. Porque é que, anunciado porque estava é que o Luís iminente, Filipe não é? Vieira anunciou Olha, que ia porque é que o renovar? Porto renovou com o Sérgio Conceição Não é antes o do jogo do Porto, Benfica? não, estou a Porquê? me enganas, Porquê? enganas, O que eu João. estou a dizer é, Porque é que na o Luís minha Filipe Vieira perspectiva, disse Aníbal, à estou-te a Ultimonção falar- que ia renovar Aníbal, contrato estou-te a Lage e já falar- não vai. Aníbal, estou- É ingratidão. Aníbal, estou-te a falar- É uma estou-te a gestão de falar- merceeiro. Estou-te a falar de mim. Estou a dizer, eu acho que não é prioritário neste momento. Acho eu, na minha perspectiva. Mas não tem a ver com Mas os não juros. explicas Estou- como é na que o minha teu presidente diz uma perspectiva, coisa e faz neste outra. momento não é prioritário. O que acho que é prioritário é fechar o processo de renovação de alguns jogadores e não do treinador que tem 4 anos de contrato. Portanto, acho que o Luís Silveira não está sequer preocupado com isso. Outro aspecto, Jesus poder vir ou não. Bom, eu acho que não deve vir. Eu, como benfiquista, acho que não é uma boa solução. Se a direção entender que é... Se o Benfica não for campeão. Nível, se o Benfica não for campeão, é preciso ver porque é que não foi campeão e em que condições ficou. Uma coisa é acabar em segundo. Se não for levado ao colo, provavelmente não vai ser campeão. Uma coisa é ficar em segundo a um ponto do Porto ou a 2, outra coisa é ficar em quinto ou em quarto, não é? Não tem nada a ver. Portanto, dependendo deste cenário, eu acho que deve ser planeada a próxima época. Neste momento, eu acho que Bruno Lage tem todas as condições para continuar. Não só pelos jogadores, como pelos adeptos. Agora, se por milagre tudo começar a correr mal, admito que esse cenário possa acontecer. Isso. Ele já admite. Oh, João, Se tudo começar a correr mal. mas quem de nós os três pode não admitir que tudo pode correr mal? Quem de nós os três? Pode dizer assim, não, o meu clube agora vai ser tudo a andar até ao fim. Ninguém pode. Só Mas, os André, mais fanfarrões, como o Aníbal, tirando isso, não é possível, não Mas é? tu não podes antecipar o final da época para agora. Não posso quê? Não podes antecipar o final da época Estou a para ver um agora. cenário, estou a dizer se tudo correr mal. desculpa. Só nesse cenário é que eu admito. Estamos a falar de dois cenários completamente diferentes. Agora, em Estamos a falar de um dezembro, cenário. em dezembro, Que a para a época comissão. não, mas calma, É que já aqui um a época detalhe. no A época Brasil- de Jesus terminamos no final do ano. A época no Brasil Jaime, começa a outra altura, que Jaime, não tem por isso nada é a que ver eu com disse, Portugal. por isso é que É eu isso, é Essa isso é que é a mesmo. questão Jaime, fundamental. Já, por isso é que eu disse que em dezembro está fora de questão. Trazer o Jorge Jesus. Está fora de questão. Agora, se me disserem, Jorge Jesus, a próxima época corre mal e é despedido em março. E é despedido em então, março. pronto. E em junho, o Benfica... Estou a dizer, se o Jorge Jesus a próxima correr mal... Já me fez ali Ó, uma João, expressão no de- futebol, tu tens treinadores, corre tudo bem durante o ano, são os melhores, são despedidos 2 meses depois. Portanto, isso não quer dizer nada. Nós, o futebol, vamos ver é futebol. Vamos ver É, lá é amanhã. futebol. O que eu digo é, em dezembro, parece-me, não sou eu que decido, mas parece-me um erro Mas e uma Jesus, precipitação mas Jesus pode Pedi lá ficar para fazer. livre em dezembro. em dezembro. E se em março tivesse E tudo a por correr isso mal, é que suspenderam a renovação. Mas, Por isso é que suspenderam a tem renovação. um grande nexo de causalidade. Então eu não Tem tenho. um contrato de Depois 4 do anos. Tem um presidente, contrato de 4 anos. depois do 4 presidente anos. Aníbal, dizer 4 anos. Qual é o sobre a contrato do Europa Sérgio Conceição? e sobre a Qual é o Europa, contrato do Sérgio Conceição? faço perguntas Quantos agora, anos são? faço Não, perguntas, quantos anos são o tu contrato do Sérgio respondes a Conceição? perguntas. Nem sabe. Com Quantos anos são aldrabice, o contrato do Sérgio não. Conceição? Estamos Pergunta a lá ao Francisco falar, J. Marques, estamos a vai explicar falar, quantos anos são. estamos a falar Vê o contrato do porque é que Sérgio o Conceição presidente... E se calhar vais perceber que é mais fácil ali para o Porto do que para o Benfica. Mas o Francisco J. Marques já te manda isso. Se lhe pedires, ele já te manda isso. Recebe aí os mails como recebeu os e-mails do Ó João, Benfica. é para falar do contrato de Sérgio Conceição? É, fala. que se for, vamos falar. Fala. Agora, Meu amigo, a pergunta era fala lá, muito contrato. clara. Não sabe, E a pergunta fala que eu fiz... daquilo sabes, que quiser, que não estamos sabes quase o contrato. lembrados. Mas agora O presidente, é Jesus. o presidente Jesus. Porto até disse que esperava, enquanto for presidente, não tornar a renovar. Mas Jesus, a Jesus. ter, a ter Jesus, Aníbal, Aníbal. 2 anos, pá. Aníbal, 2 anos, pá. Ô, Aníbal, E não te deixes enganar por cartilha. ele. Não te deixes enganar por ele. Fala do Jesus. É que ele gosta de dizer que só ele é que recebe a cartilha e os fala outros não dos- precisam de Pergunta cartilha lá para ao Francisco saber. J. Fala lá Marques quanto é sobre que é o contrato do Sérgio Fala lá Conceição. sobre Nem o Jesus. contrato do teu Há uma treinador, coisa que eu sabe? gostava que o André Ventura fosse coerente. Vamos ter alguma lógica. Houve Isso com o Aníbal não dá. notícias que vieram a público que davam como certas, iminente, a assinatura, a renovação do contrato de Lage com o Benfica. Muito bem, foi anunciado com pompa e circunstância. Agora, Pompa e a circunstância. CMTV e o Correio da Manhã sabem que Foi anunciado por quem, Aníbal? essas Luís Filipe Foi Vieira. anunciado por quem? Luís Filipe Onde? Vieira. Onde? Essa- Mostra lá. essas Ele André, está a mentir. André, Eu estou a mentir. Estás a mentir. espera. Mostra lá onde é que isso está. Espera. Olha, na CMTV. Veio, Anúncio próprio do Presidente do não, Benfica. não foi anúncio. Foi anúncio O Aníbal já se está a baralhar todo. Foi noticiado que Oh, ele... André, ouve só o teu amigo. Houve num determinado momento informações Sem dúvida. de que estaria iminente a renovação do contrato do Benfica Exato. com Bruno Lage. Não foi nenhum anúncio.
Aliás, olha, Paulo Futre ainda disse aqui na semana passada, acho que só se não foi na semana passada. Mas, foi há João, duas não foi semanas. nenhum anúncio, concordas comigo? Não foi um anúncio oficial. O Aníbal está ali Não. a escorregar. Mas Escorregaste tu com a Constituição. Mas essas negociações agora estão em banho-maria. E ainda bem. Espera. Contrato de 4 anos. Espera. Preciso de Isto é aquilo que a CMTV e o Correio da Manhã sabem. Muito bem, muito bem. Porquê? Porque no Benfica não há unanimidade em relação A Bruno Lage. à renovação de Bruno Lage por causa do fracasso da época europeia. No Benfica onde? Na SAD? No Benfica. Espera aí. No Benfica. Não há unanimidade em relação à renovação de Bruno Lage. Isto é um dado. Notícia. Outro dado é que Jesus está a fazer uma época excepcional no Brasil e pode ficar livre Em dezembro. final de dezembro, o que faz com que em janeiro, quando, de acordo com aquilo que tem sido vindo a lume, apesar de tu já teres dado uma opinião contrária, em janeiro, quando Jesus já não tem aquela carga do peso fiscal e que já pode vir a trabalhar sem pagar tantos sem impostos. descontar tantos impostos daquilo que recebeu quando esteve no Al-Hilal, É o que a maioria dos está portugueses aqui querem. com aquela lógica que o Jaime Mourão Ferreira costuma defender, que o Sporting ainda vai ser campeão. Agora já não. Com estes dados, isto encaixa tudo. Mas hoje Isto encaixa e merece um comentário. Mas encaixa tudo ou não encaixa, Jaime? Não, encaixa tudo na perfeição. Agora, há aqui é uma isso que não questão, estava a acontecer. há uma questão Matemática. fundamental, João, há uma questão fundamental. Jesus tem trazido ao Flamengo verbas absolutamente inimagináveis. Jesus já bateu os recordes de bilheteira dos últimos 10 anos, já vai com Achas mais... que vai ficar no Flamengo. Já vai com mais de 19 milhões. Na Taça Libertadores já tem 10 milhões. Ainda pode ganhar mais, Mesmo claro. que perca, tem mais 7 milhões garantidos. Se ganhar, chega aos 20 e tal milhões. Portanto, isto é um absurdo. É um absurdo de dinheiro, claro. para além Só o do Benfica é que prestígio pode. desportivo, obviamente, do Flamengo reconquistar uma competição europeia que já não ganhava desde o tempo do Europeia não. Europeia não. Perdão, uma Sul-Americana. competição sul-americana desta envergadura, desde que o Zico era considerado o melhor jogador do mundo. É a Liga dos Campeões Sul-Americanos. É a Liga dos Pronto. Campeões Com menos dinheiro, não é? é nesse sentido que eu estava a falar. Portanto, isto é extraordinário. E o tu achas Rodolfo que por causa Landim, disso tudo, o Rodolfo Landim Jesus vai ficar? que o abraça de uma forma sentida, o Rodolfo Landim, que é o presidente do Flamengo, como todos nós sabemos, que abraça Jesus de uma forma sentida quando ele vence o Grêmio, porque digamos que o Brasileirão está no papo, quer dizer, mais jogo, menos 2 jogo, pontos. mais jogo, menos jogo, Até está no pode ser papo. campeão já sem jogar, não é? Até sem Não jogar, vai mas ser pronto, mas vamos partir do princípio que as coisas correm normalmente e mesmo correndo normalmente ainda falta uma série de jornadas, portanto ele não só pode ampliar os ganhos de bilheteira do Mas Flamengo. isso para ti é Portanto, um isto para indicador mim- de quê? De que muito provavelmente Jesus vai ficar no Brasil e não quer vir para o Benfica? Vamos ver até que ponto é que as porque é o saudades de Benfica, Portugal, porque não o Porto? da Santa Terrinha, como nós costumamos dizer, serão mais fortes ou Ele não. já disse que tem Ou seja, saudades. só Serão mais já fortes disse, ou só não. saudades. acontece. Agora, João, João, só Já acontece. vais Espera aí, já contar, vai. mas agora a ronda Aníbal Pinto. João, vamos ver uma coisa. Isto encaixa tudo. Olha, aqui está o abraço que tu falavas, já. Exatamente. Isto encaixa tudo. Não. Eu continuo a achar, e a informação Diz, que Aníbal, tenho diz. é que Jorge Jesus vai renovar com o Flamengo. Agora, o comportamento do Benfica, e ao contrário do que o André recebe ali na Daniel, cartilha o e tenta dizer, é o comportamento do seguinte: o Benfica anunciou com pompa e circunstância, porque a comunicação do Benfica deixa sair as notícias que quer, quando quer e como quer, que a CMTV não inventa notícias. Claro, mas e, isso- portanto, se a comunicação do Benfica veio anunciar É com porque pompa houve e uma fuga de circunstância, informação. dizendo vamos O contrato renovar está com o quase. Laje, isto é, eu diria quase, isto é má gestão, é desumano, é ingratidão para um treinador como o Bruno Lage, que é um grande profissional e que merece respeito. É uma falta de respeito. Agora, só porque já têm, é uma gulosice, percebes, de podemos ali ter melhor, não olham a meios para O alcançar. Benfica, mas é uma falta de respeito do Benfica para com... O Bruno Lage não está em causa o brilho profissional e a capacidade de Jorge Jesus, já mostrou aqui, já mostrou lá fora. Agora, depois das peripécias que passou o Jorge Jesus com o Benfica,
até fica mal ao Benfica manter estes diálogos e manter esta possibilidade em aberto, porque toda a gente está a querer passar uma esponja que estiveram em tribunal, tiveram uma ação. Até por uma razão, Agora, João. Eu fico Desculpa, estupefacto. Pois a fica, CMTV sinceramente. passou imagens de Bruno Lage, que era um homem completamente só. Olha, Era um homem só. Há uma semana atrás. e não é por acaso, e não é por acaso. Oh, André, E isso é portanto, verdade. ele E se calhar reflete-se nos jogos. E E ele se calhar sentirá reflete-se isso nos melhor do que jogos. ninguém. 10 segundos. 10 segundos, temos de mudar de Só tempo. mesmo para dizer isto, é só para explicar que, primeiro, o Benfica nunca anunciou renovação. Lage não era O um homem Benfica- só há uma semana não, naquela mas imagem que eu nós quero mostramos. focar-me no mais importante. Sim, não é a solidão de Lage. Nunca o Benfica anunciou Isso não é o mais importante. Para ele não é importante. Nunca Para ele o não é Benfica, importante. É o que convém. nunca o Benfica anunciou a renovação de Bruno Lage. Nunca Pois o não. Benfica anunciou. O que aconteceu em setembro... Fontes próximas. Em setembro... Não, mas não é só fontes próximas. Em setembro, o próprio Luís Filipe Vieira, numa entrevista que deu à televisão, disse que tinha feito uma primeira abordagem, e que o processo ainda ia seguir os seus trâmites longos. Ou seja, ao contrário dos disparates, quando ele está para aí a dizer e que o Jaime está a secundar... E as notícias do CMTV também são disparates? Não é isso, mas é que tu disseste que foi um anúncio, não foi Com anúncio pompa nenhum, e não foi um circunstância, anúncio é nenhum. cirúrgico, Disseste tu é a comunicação inventar. do Benfica, O que acontece que é uma vergonha. O que acontece é que ninguém fez anúncio nenhum, isso é o Aníbal a inventar. Ninguém- é mentir. ninguém O Aníbal sabe está como é que há de gerir o mentir. Benfica. É O que Benfica acontece- sem o que rei nem acontece roca. é que há um Benfica processo- sem o que rei nem acontece é que há roca. um processo em curso. E Bruno O presidente- triste. o presidente Bruno já Lage expli- triste. o presidente já Isso é que expli- tens de comentar. O presidente já explicou que tinha feito uma primeira abordagem, que o processo provavelmente ia ser Então, mas longo. isso que tu estás a dizer é que, para ti, o cenário mais provável, em caso de regresso de Jesus a Portugal, é Porto. Jesus no Porto. É Porto e não só, é a renovação de Bruno Lage no seu tempo. no seu Justifica modo. a tua afirmação. É muito simples, é que Sérgio Conceição não venceu o ano passado, está cada vez mais inquieto e cada vez mais intranquilo e sempre foi conhecido também que Pinto da Costa queria Jesus no futebol. Mas não Clube do está Porto. triste como o Portanto, Bruno Lage se- e não está sem Não, apoio ele como não o Bruno está- Lage. Ele não está triste, ele está- Porque a ele- direção ele do não está Benfica, triste, ele não aquilo que está faz ao triste, Bruno tem Lage razão. Não, é tem uma razão, não está vergonha. triste. Sabes o que é É que ele uma está? Está um vergonha, bocado mais pá. ordinário Fala do que o Bruno habitual. Lage. Isso é que ele está mais É. ordinário. Tu vais do a que o habitual. aplaudir Jesus no Porto? Vai muito, vai muito. Eu, neste momento, tanto quanto eu sei, o Porto está muito bem servido Está pelo muito bem treinador. servido. Eu sou um fã muito grande de Sérgio Conceição pelas provas que ele tem dado senhor. em termos de tática. Tem mostrado, não há nenhum treinador em Portugal, percebes muito disso, tá? não há nenhum Estás a treinador falar, em mas Portugal independentemente que do- mostre uma capacidade de mudar a tática. Independentemente Sim. do valor de Sérgio Conceição. Sim. Um cenário hipotético. Jesus, em janeiro, está no Porto. É o teu treinador ou estás contra? Como o André Ventura tem manifestado sempre a se a sua... direção do Porto É um amém na direção. Se Achas a que ela hoje vai direção- estar contra? Deixa falar o rapaz. Oh, André. É um amém na... Estás a fazer uma pergunta que Deixa todos, falar todo o o país rapaz. já sabe a resposta. Deixa falar É o Deus na Aníbal. terra, é Deus no céu e Pinto da Costa na terra. Aníbal, fala. Tenho uma inveja do Pinto da Costa. Quem é que Ah. quiser? O que tu darias para ter um presidente como o Pinto da Costa? Sabes que o Luís Filipe Vieira Meu Deus. leu o livro Meu do Deus. Pinto da Costa, mas Qual? não leu o índice. O Eu Carolina. Mas não leu Qual? o índice. O Eu Carolina. Mas não leu o Mas índice. qual é o livro do Pinto da Costa? Olha, o Eu Carolina parece que ele andou O Eu ali a Carolina? fomentá-lo. Não Não sei qual é o fala livro do Pinto da desse. Costa. Mas qual é o livro do Pinto da Costa? Segundo dizem, fechou a Carolina nunca ouvi no nenhum- hotel para escrever nunca um livro. Jesus! Vamos ao Jesus. Jesus no Porto. Eu, cenário como sócio do possível, Porto, a partir de janeiro. Eu, como É o teu sócio do treinador? Porto, se a direção do Porto mudar de treinador e sempre que muda, Amém. naturalmente que eu estou com a Amém. direção com o treinador. Amém. Agora, não acredito, até porque já disse, acho que o Jorge Jesus vai renovar, não acredito. Com o Flamengo. Sim, acho, tenho essa informação, vamos ver se é ou não. Agora, se começar a haver influência do Luís Filipe Vieira, tudo pode mudar. Isso é, porque aí Isso ele ganha verdade. a qualquer um. Sobretudo, Aí ele ganha a qualquer um. É, sobretudo quando diz que dinheiro não é problema e vamos ver qual é Já, que e vai nós ser o sabemos que no resultado. Porto o e dinheiro é vamos ver o problema. resultado E do nós dinheiro. sabemos que no Porto o dinheiro é Agora, problema, isso é verdade. Sérgio Conceição está de pedra e cal no Sporting, Futebol então? Clube do Porto, Estará? a direção está. Isso és tu que estás a incondicionalmente. dizer. Sérgio Conceição tem todo o apoio da grande maioria, Por para isso é dizer que é a assobiado no totalidade estádio? dos sócios. Por isso é que é assobiado? Foi Por isso é que é Sérgio Conceição que foi assobiado? Ah, não foi assobiado. assobiado? A Foi equipa o Sérgio toda, não Conceição. foi? Mais E ou o menos. Lenço Brancos ou Luís Filipe Aníbal, Vieira. Aníbal, Foi espera. assobiado. Mais ou menos, há pouco o André Ventura dizia que na percepção dele, não é? Sem rigor científico nenhum, mas é a percepção Claro, dele enquanto claro, adepto do claro. Benfica, que 80%, se houvesse hoje uma sondagem aos adeptos do Benfica e aos sócios, 80% queriam Lage. Não queriam Jesus e queriam lá. Se fosse só entre os 80% dois. não disse. queriam Jesus e queriam Lage. 80% queriam Lage em detrimento de Jesus. Se fizesse Qual é o a tua Porto, percepção? 100% queriam Sérgio Conceição. É a minha percepção, mas convicta. Não é tangas da Constituição, o artigo 8. Só como ele veio falar. estranho o Aníbal ter esta percepção toda, quando ainda a semana passada vimos adeptos do Porto nas redes sociais a pedir o regresso de Jesus, só se esses não contarem para o Aníbal.
Mas já sabemos que o nível E tu lês as redes sociais do Benfica? Lês as redes Tu sociais eram do adeptos do Benfica? Mas Porto? esta é mortal, esta farpazinha é amigo. bem metida, Esta até é porque mortal. houve um movimento. Olha, quantos por cento são? Quantos por cento Falaste são? em Aníbal. 100%. E fala. Houve um movimento de adeptos portistas nas redes sociais, que é o Vem Jesus. Dá não tempo é? ao Aníbal para pensar. Podes Depois- explicar, podes explicar. O que é que vai Diz dizer? que até depois terá estado na origem daquele português mais vernáculo utilizado pelo Sérgio Conceição naquela conferência de O imprensa. Aníbal vai dizer que sou Portanto, Benfica. Não, vou-te explicar o 100% não é, ó Aníbal, Não, não 100% não é. A 100% minha não é. convicção é 100% por Deixa-te razão de muito simples. Essa alegada contestação que falo nas redes sociais será, pelas minhas contas, 0, qualquer coisa por cento. O que quer dizer Então, que o cai na margem de erro, arredondamento, cai na margem, cai no é intervalo dentro da 100%. sondagem. Sim, senhor. Sérgio Conceição, grande treinador, está de pedra e cal no Porto e eu acredito que vai ser começar a campeão. fazer um programa Agora, O Jaime não é quer um usar homem a triste, palavra. não é um homem triste e abandonado e enganado. Relativamente à situação do Jesus, Sim. eu acho que qualquer um de nós apoia incondicionalmente o treinador do seu clube, Muito bem. aquele que está. Muito bem. Portanto, o André Tu mais ou Ventura menos. apoiará naturalmente o Bruno Lage, neste momento. O Aníbal é o indefetível do Sérgio Conceição, da mesma forma que eu sou do Silas. E do Varandas? Agora, não, do Varandas. Agora é que tu... O Varandas é um treinador. Não, mas era... Pronto. Tu agora acabaste de... E ele é 100% Ó, Luís Jaime, Filipe Vieira. tu acabaste de deixar claríssimo Sim. Acabei. que... Acabaste? Já me agora... Que o Varandas não é treinador. Não. Que não é o teu presidente. Ora bem. Não. Já me escorregou um bocadinho. Oh, João, não vale a pena ir por aí porque eu estava a falar de treinador. Ou seja, Eu estava a falar de treinador. se eu te fizesse agora a pergunta... O André enganou-te. O André é enganador. O André é um enganador. Não, o João então. Aníbal. Ele é que está a insistir comigo. Jaime. Se agora fizéssemos uma pergunta. Sim. Se os adeptos do Sporting apoiam incondicionalmente Frederico Varandas, nós poderíamos dizer que é 99,9, Não. porque tu ficou claro que não apoias. Exatamente. Não, 99,9 o quê? O apoio ou Não a apoio. falta de apoio? Não. Tu és a percentagem Apoio. que não apoia, pelo menos tu. Porque ficou claro na tua Então, mas expressão. vezes 99,9% não faz sentido. Não? Não faz sentido. Porque, obviamente, que Varandas está numa situação, eu diria, até periclitante. Em coma.